tem sede, clame. Paz e misericórdia, meu querido, minha querida, queridos irmãos, que alegria! Estamos aqui juntos, olha, no canal do YouTube, quem diria, hein? Que maravilha! Agora mais esse meio para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa aprofundar muita coisa na nossa vida. E é assim, a mais pedida vai ter que ser a primeira, né? Muita gente pedindo, a gente fez lá a live a respeito de direção espiritual, então a primeira coisa que nós vamos tratar aqui então vai ser sobre direção espiritual. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento da direção espiritual. É importante a gente ressaltar o seguinte, que nós não vamos dar aqui um curso de direção espiritual. Quando nós damos o curso de direção espiritual normalmente, a gente às vezes gasta um final de semana todo, né? Pouco tempo atrás eu dei o curso de direção espiritual lá para os nossos irmãos da comunidade Colo de Deus. A gente gastou 3 dias de formação, né, durante a semana para falar sobre esse assunto da direção espiritual, que é muito amplo. E por ser muito amplo, claramente, a gente não vai conseguir tratar aqui como um curso. Então é por isso que nós estamos tratando como série, uma série de 5 capítulos em que a gente vai pensar mais ou menos por cima tudo que está a respeito da direção espiritual. Pode vir um 6º capítulo e esse 6º capítulo vai se dar como? Através da sua participação. E como essa participação vai acontecer? Você vai deixar os seus comentários e por isso desde agora eu já peço que você compartilhe essa nossa gravação, esse nosso momento de partilha sobre direção espiritual. Eu peço que você não esqueça de dar o seu like, tá legal? Para que a gente possa fazer o canal ser conhecido também, levado para outras pessoas que precisam desse conteúdo, tá legal? E você vai fazer os seus comentários. Então, eu vou responder a todos os comentários, me comprometo, tá legal? Então, você pode deixar aqui as suas perguntas, quando você tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo que nós estamos tratando, beleza? E a gente vai responder. Eu vou tentar fazer dessa forma. Eu vou tentar pegar todas as perguntas e a gente faz um último momento, depois do 5º capítulo, a gente faz um 6º só de perguntas e respostas, se houver necessidade. Se não houver, a gente vai respondendo diretamente através dos comentários mesmo, tá legal? Então nós começamos hoje o nosso momento aqui, né, a nossa série sobre direção espiritual, falando a respeito no primeiro capítulo sobre a importância da direção espiritual. Você sabe o quanto ela é importante? Você julga ela muito importante? Então, se prepare para que você possa entender profundamente isso, tá legal? Então, a gente vai pular um pouco esse aspecto histórico e tudo mais e vamos tentar entrar bem dentro da prática. Então, na prática, a gente vai falar aqui a respeito agora da importância da direção espiritual, pensando no seguinte: eu e você, né, nós que somos seres humanos, nós temos uma certa dificuldade a respeito de uma questão chamada dependência. Nós não gostamos de depender do outro, nós queremos depender somente de nós mesmos. E por que isso acontece? Acontece principalmente pelo fato de que, por conta do pecado original, é plantado dentro dos nossos corações uma semente de desconfiança, que faz com que a gente desconfie das pessoas ao nosso redor, mas principalmente a gente desconfie de Deus. Porque o reflexo dos nossos relacionamentos aqui nesse mundo acabam refletindo diretamente no nosso relacionamento com Deus, né? Porque, por exemplo, a imagem do pai é tão ferida, tão machucada, é buscado tanto quebrar a figura do pai dentro de uma família. Porque quando você tem um problema com seu pai da terra, isso reflete diretamente no seu relacionamento com seu pai do céu, entende? Então, isso acontece por conta do quê? Isso acontece por conta da ferida do pecado original, né? Daquela relação que o homem tinha de profunda intimidade com Deus, que foi quebrada pela liberdade do ser humano, foi quebrada, foi rompido esse relacionamento tão estreito e trouxe ao homem uma desconfiança. Plantou no coração do homem essa desconfiança, né? A ponto de ele ter que se esconder lá no Jardim do Éden, como se Deus não fosse capaz de saber aonde o homem estava, ou não é verdade? Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. A primeira coisa é saber, né, que o homem tem essa desconfiança e diante dessa desconfiança, a dificuldade de entrar dentro de um caminho de direção espiritual
às vezes é um grande impedimento para que essa grande graça possa acontecer nas nossas vidas. Um segundo aspecto que também é um certo bloqueio na direção espiritual e mostra pra gente a importância da direção espiritual, né? Eu tô tentando mostrar para você aqui a importância da direção espiritual e mostrando para você ao mesmo tempo algumas coisas que bloqueiam isso acontecer, exatamente porque o inimigo de Deus não quer que você tenha direção espiritual, pois esse é um caminho de uma ajuda muito grande de crescimento para Deus, de crescimento na santidade, né? De crescimento na sabedoria de Deus, para um caminho de ascese, de crescimento espiritual que faz com que a gente ame mais a Deus e esteja mais com Deus. Então, um outro certo impedimento é uma coisa, um nome esquisito que a gente chama de heteronomia, né? Nossa, o que é heteronomia, né? Heteronomia é quando parece que você... Parece não, né? Às vezes isso acontece, você transfere para uma outra pessoa a decisão a respeito das coisas da sua vida. Ou seja, é como se uma outra pessoa pensasse por você. Então eu já vi muita gente falar assim, não quero fazer direção espiritual, sabe por quê? Porque outra pessoa fica mandando em mim, outra pessoa fica pensando por mim. Opa! Isso não é direção espiritual. Direção espiritual é, inclusive, exatamente o contrário disso. Né? Nós vamos escutar isso um pouquinho mais para frente. Né? Até porque, meus irmãos, quando a gente tem alguém que decide por nós ou pensa por nós, nós não estamos no caminho de Deus, nós estamos num caminho de prisão. Né? Nós estamos num caminho de escravidão. Porque quando eu não penso e alguém pensa por mim, eu estou sendo escravo dessa pessoa. Então, às vezes, existe esse pensamento, e esse pensamento não existe. A importância da direção espiritual, nesse caso, é exatamente a contrária. Ele é um caminho de uma liberdade muito grande, de uma verdadeira liberdade, em que você toma as próprias decisões da sua vida, mas que, através de um relacionamento estreito, de amizade, aprofundado, de confiança, através desse relacionamento você vai sendo ajudado a ter uma iluminação, a ter luzes que te ajudam a caminhar em rumo a Deus, em rumo à vontade de Deus. Tá legal? Vamos, mediante a isso, pensar também uma outra realidade que é o medo da manipulação. Claro, existe um medo muito grande, né, de que alguém manipule a nossa vida, né? A gente está falando de decidir, mas é como se alguém, né, pudesse manipular a nossa vida. Mas nesse caso aqui a gente tem, nós temos aí uma estrada de duas vias, tá legal? Porque não somente o diretor espiritual pode manipular a pessoa que está sendo orientada, mas a pessoa que está sendo orientada pode muitas vezes querer também manipular o diretor espiritual. Para quê? Para fazer a sua própria vontade. Para quê? Para tentar simplesmente ter uma autoafirmação. É por isso que, dentro da importância da direção espiritual, é importante nós refletirmos essa realidade. A verdade trazida na direção espiritual, ela é a coisa mais importante, porque somente com a verdade dos fatos, com a verdade do seu coração e da sua vida, o diretor espiritual pode verdadeiramente te ajudar. Um outro pensamento, que infelizmente é muito comum, e que as pessoas acabam arrastando nesse caminho, é o pensamento de que a igreja como um todo, ela quer ter o controle da humanidade, quer controlar as pessoas, né? Isso não existe, né, meus irmãos? A igreja é a nossa mãe, né? A igreja é aquela que ensina e que há 2000 anos ensina os seus filhos num caminho para a felicidade, que é um caminho de estar e viver na presença de Deus. Então a igreja não tem desejo de controlar nada. Júlio, mas aquele monte de regras morais e não tem... Gente, primeiro, quem não tem regra para viver, não consegue viver, entende? Uma pessoa sem regras, uma pessoa sem freios, uma pessoa que vive pelos seus sentimentos, pelas suas formas, do jeito, né? Deixa a vida me levar, a vida leva... Uma pessoa assim, ela é escrava muitas vezes até de si mesmo, ou, como nós estávamos falando acima, né, eu não quero ser aí influenciado por alguém, não quero ser dominado por alguém, mas acabo sendo dominado por várias outras realidades, por tendências, por ideologias, por, por pessoas que pensam de determinada forma e eu quero pensar daquele jeito também. Então, é muito importante a gente entender que a igreja, ela não quer controlar, mas
em suas normas, naquelas coisas em que a igreja apresenta verdades e verdades de fé, nós temos que acreditar, porque isso é fruto de 2000 anos de história e de experiência de uma igreja que é mãe, que é a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo, e que quer cuidar dos seus filhos. Para quê? Para que eles tenham vida. E ela transmite verdadeiramente e completamente aquilo que o próprio Cristo queria transmitir para mim e para você. Então a igreja não tem a intenção de controlar ninguém. Ela tem a intenção de cuidar. E a gente precisa tomar consciência disso. Um próximo momento que a gente precisa refletir ainda dentro dessa realidade é que muitas pessoas ignoram a importância da direção espiritual em vista do quê? Em vista de um pensamento muito errado, justificado acerca da liberdade. As pessoas, infelizmente, chamam de liberdade aquilo que não é liberdade, né? Eu sou livre para usar drogas. Ótimo, você é livre. Você é livre para deixar elas também? Tenta, né? Tenta falar, não vou mais usar. Não, eu sou... Né? A gente sabe muito bem como essas coisas, né? Você é livre para ter sexo desregrado, de tudo quanto é jeito. Então, tenta abandonar essa prática para ver se você é livre de verdade. Ver se você consegue verdadeiramente deixar essa prática que às vezes faz tão mal para você, né? A gente tem uma noção falsa de liberdade. A gente confunde liberdade com libertinagem. A gente associa a liberdade e a autonomia como uma coisa que assim, eu posso fazer tudo que eu quiser, né? É verdade, você pode fazer tudo que você quiser, inclusive se jogar debaixo de um ônibus, né? Você não é livre para fazer isso? Então você joga debaixo do ônibus. Você é livre, mas você vai fazer isso? É lógico que não, porque isso é um mal. Agora há pouco nós estávamos aqui falando a respeito da questão da doutrina da igreja, das orientações da igreja. As orientações da igreja partem do quê? Partem de uma coisa chamada lei natural. A lei natural que rege todas as coisas, que faz com que a gente se depare com a realidade, e na realidade nós encontramos a verdade, ok? Então, através desse caminho, a igreja define, né, a realidade de suas normas e as suas orientações baseadas no ensino de Jesus Cristo através do Evangelho para que a gente consiga viver. Isso faz a gente verdadeiramente livre. Quando nós percebemos a ordem natural das coisas, ok? Tem gente que diz uma coisa também muito interessante, sabe o quê? A direção espiritual é uma lavagem cerebral. Essa é o que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque de vez em quando eu quero concordar com essa afirmação. E concordar com essa afirmação, sabe por quê? Porque de fato, se a gente é muito honesto com a gente mesmo, a gente tem que entender que de vez em quando é necessário que a gente faça uma lavagem cerebral na gente mesmo. É ou não é? Porque de vez em quando, gente, a gente pensa tanta bobagem, a gente pensa tanta coisa errada, tanta coisa equivocada, né? Tanta coisa que faz tão mal pra gente, né? Então, não é uma lavagem cerebral, no sentido pejorativo da palavra, de uma pressão psicológica que faz com que você omita a sua consciência e passe a pensar somente dentro de uma perspectiva daquilo que alguém te indica. Então, olha, você vai viver essa realidade aqui, né? Esses dias eu estava assistindo um filme, e era um filme a respeito daqueles grupos extremistas islâmicos, né? A religião islâmica não é nessa sua totalidade, né, extremista, igual aqueles homens bombas, aquelas coisas que fazem, né? Esses daí são os extremistas, né, dessa religião. E era muito interessante como você percebia que uma autoridade religiosa e um terrorista ligado a essa autoridade religiosa desse grupo extremista fazia, então, exatamente uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas a ponto de convencê-las que valia a pena ela encher o corpo de bomba, entrar dentro de um lugar e explodir aquele lugar. Aí, me falhou agora o nome aqui, eles inclusive davam um nome, assim, como se fosse um mártir. É que aquela pessoa ia encontrar com Deus, ia encontrar com Alá naquele momento, então era uma grande graça o que ela estava vivendo naquela realidade. Então, meus irmãos, lavagem cerebral não nesse sentido, né, em que você omite a consciência. E a coisa mais bonita da direção espiritual e da importância dela na nossa vida é o trabalho que ela faz dessa
plena liberdade. E essa verdadeira liberdade que parte do quê? Parte da nossa consciência. A direção espiritual, ela é um trabalho de consciência. Agora nós começamos a entrar num assunto aqui que é maravilhoso, que é a questão da liberdade de consciência. Mas esse capítulo da nossa série vai ficando por aqui. Vou deixar um gostinho de quero mais para você, porque na próxima série, no próximo capítulo da série de direção espiritual, nós iremos tratar as características da direção espiritual. E dentro das características, nós vamos falar a respeito da liberdade de consciência. Você tem liberdade de consciência? Você acha que tem? Você tem certeza que tem? Então nós vamos tratar isso logo, no próximo capítulo da nossa série sobre direção espiritual. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Deixa o seu like, não esquece, por favor, compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que isso toque o coração das pessoas, para tendo direção espiritual, nós possamos chegar mais perto de Deus também. Então não deixa de deixar também o seu comentário, tá legal? Surgiu alguma dúvida a respeito dessa questão, da importância da direção espiritual? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em poder te responder, tá legal? Paz e misericórdia, Deus te abençoe. A gente se encontra daqui a pouquinho, mais uma vez, aqui na nossa série sobre direção espiritual. Aquele abraço.